Me pediram que eu falasse um pouco sobre filmes. Eu posso falar tanto tempo sobre filmes quanto eu falo sobre livros, porque eu sempre fui um apaixonado por cinema. Eu nasci em 1963, portanto, hoje eu tenho 61 anos, e eu cresci em Sertãozinho, uma cidade do interior de São Paulo, que na época devia ter, sei lá, seus 80 mil habitantes, e tinha 3 cinemas em Sertãozinho. Só que naquela época tinha um problema, leitor, leitora, você que é mais novo. Os filmes vinham em rolos para serem passados, né? Tem um filme que mostra muito bem isso, chama-se Cinema Paradiso, um filme muito bom. Quem não viu ainda eu recomendo. Esses filmes vinham em rolos, então quando o filme estreava no Brasil, ele estreava apenas nas capitais. E aí ficava um determinado tempo nas capitais, dependendo se fazia maior sucesso ou não. Depois ele ia para cidades médias, e aí sim, no interior de São Paulo ele ia, por exemplo, para Campinas, para Ribeirão Preto, que é ao lado de Sertãozinho, para São José do Rio Preto. Aí a gente conseguia assistir em Ribeirão, que eram apenas 17, 20 quilômetros de Sertãozinho. Para daí um ano depois que ele passava em Ribeirão Preto, ele ia passar nos cinemas de Sertãozinho. Mas como eu comentei, né, como eu tenho 61 anos, eu tive o prazer de ver vários grandes filmes quando estrearam no cinema. Então eu me lembro, por exemplo, de Tubarão, eu me lembro de O Exorcista, o primeiro Indiana Jones, o primeiro Guerra nas Estrelas e vários outros filmes a gente ia aos cinemas em Ribeirão e assistia. Um detalhe, cinema naquele tempo era cinema de rua, não era em shopping center. Aí quando abriu o primeiro shopping center em Ribeirão, o Ribeirão Shopping, ele tinha 2 salas de cinema apenas, e essas 2 salas de cinema eram voltadas para o estacionamento. Ou seja, a bilheteria, a fila, o lugar onde você ficava, você tomava sol, se tivesse chovendo tinha que levar um guarda-chuva para esperar a hora de entrar. E aí o shopping passou por uma primeira reforma, viraram essas salas para dentro, como são em todos os shoppings hoje em dia, e aumentaram de 2 para 3 salas, o que ficou bem insuficiente. E aí numa reforma posterior, isso aí subiu para, sei lá, hoje deve ter alguma coisa entre 10 e 12 salas. Até antes da pandemia, eu ia ao cinema pelo menos 3 vezes por mês. Assistia bastante filme, porque tinha bastante estreia. Era um hábito que eu tinha de ir com a minha mulher. Então, vimos muita coisa boa no cinema. Inclusive, vimos muitos filmes de arte. Filmes que a gente, quando entrava em cartaz, a gente sabia que só ia ficar uma semana. Tipo filme europeu, tipo Woody Allen, esse tipo de coisa. Depois da pandemia ficou mais raro ir ao cinema, e a gente tem o streaming também, e você vê o filme pela televisão. Às vezes ele sai de cartaz do cinema e já está disponível no streaming para aluguel. Só que eu vejo da seguinte maneira, eu já comentei aqui que eu gosto muito de futebol, né? Você assistir um filme em casa na televisão versus você assistir um filme no cinema, para mim é a mesma coisa. Você assistir um jogo de futebol na televisão e você assistir o jogo de futebol no estádio. Então, sempre que eu posso, eu prefiro assistir ao filme nos cinemas. Hoje tem sala VIP, que é muito confortável, bem tranquilo, né? A poltrona reclina totalmente, você tem que tomar cuidado que tem filme que você até dorme, ok? Um bom cinema a todos.